primeira questão aqui é a frase do Roger Machado ontem. Eu conheço o Renato. Ele comentou que conhece muito bem o seu adversário gremista, mesmo com a situação do Grêmio treinando bem menos dias do que o Inter, de olho na preparação para o Clássico, e deu a entender que esta situação não influencia para o jogo deste sábado. Vamos ouvir o comandante do Inter. Eu não me iludo, né? Como tu disse, gerou a pressão externa, mas eu conheço como o Renato funciona e como ele vai mobilizar justamente essa pressão interna, né, para mobilizar internamente o seu grupo. Né, independente das motivações do adversário, independente da organização da semana do adversário, a gente tem que estar olhando internamente para a gente. Este, portanto, Roger Machado, Vaga. É isso, César, foi mais ou menos na linha do que eu coloquei na minha coluna de segunda-feira. O Roger conhece o Renato, sabe que o Renato não moveu essa peça sem pensar. O Renato fez de caso pensado. Não sei se para daqui a pouco fazer com que o Inter olhe para o Grêmio antes do Clássico assim. Então a corda tá frouxa lá. Nós vamos entrar legal aqui, ao natural, vamos ganhar esse Grenal. Então é importante, na verdade o que o Roger tá fazendo é um alerta. Olha só, não vamos entrar nessa. Nós não vamos entrar nessa. A gente sabe que o Renato lá vai fazer uma fumaça interna para tentar ganhar o Grenal. E aí vai em cima do que o César disse desde ontem, tá dizendo desde ontem. Muda agora, não é mais o episódio lá. E o Renato vai saber mobilizar o Grêmio. Também não vamos tirar o peso, né? Não tem que tirar o peso do Grenal. Não tirem a ideia de que o Grêmio não vai estar mobilizado. Né? Ninguém cogita isso, né? O Grêmio vai estar muito mobilizado, muito forte. O Roger coloca isso, e ele fala um ponto aqui, que é uma estratégia do Renato, é verdade, do Filipão, de muitos treinadores. O fator externo, a pressão externa, vira combustível interno. Isso é uma coisa quase comum neles. No Renato muito e no Filipão mais ainda. Então, eu não vejo nesse aspecto aí, sinceramente, o Grêmio vai estar muito mobilizado. O problema não é a mobilização, o problema é saber se vai ter trabalho e competência para ganhar o jogo. Mobilização não vai faltar, isso não existe. O Roger, ele foi jogador do Renato no Fluminense, ele foi auxiliar do Renato no Grêmio, né? Os dois se conhecem muito bem, mas o Roger conhece mais o treinador Renato no jeito de trabalhar, até do que o Renato conhece o Roger, né? O Renato nunca teve num vestiário com o Roger como treinador. Um bom ponto. O Roger esteve no vestiário com o Renato como treinador, assim. Então provavelmente o Roger já viu o Renato fazer isso lá no Fluminense, no Fla-Flu, ou mesmo em Grenal, quando ele era auxiliar. É óbvio que o Grêmio vai estar mobilizado. A questão é, uma coisa é emocional, é motivação. O Grêmio vai estar motivado. Só que o Grêmio vai estar bem preparado, porque ter tido tanto tempo sem treino, né? O Grêmio vai ter, na verdade, 3 treinos fortes para o Grenal. O terça, quarta e quinta. Hoje é o último, porque amanhã já é o treino de véspera de jogo, que o Renato dá o famoso rachão, né? Nessa semana viralizou um vídeo que já é de 7 meses atrás, não é de agora, do André Balada. Falei sobre isso, sobre esse recorte aí. Falando sobre o Renato, um treino de véspera de um jogo contra o Juventude, e aí o Renato ia pro rachão, o André conta a história, e o Kahneman diz, vamos treinar uma bola parada, porque a gente tomou gol de bola parada no outro jogo, e o Renato, não precisa. Aí o Kahneman insiste, vamos fazer 3 bolinhas paradas, o Renato, não, 2 bolinhas paradas, não. Aí o Renato olha pro Kahneman e diz assim, cara, eles não viraram o Real Madrid do dia pra noite. O adversário era o Juventude, o jogo foi 6-0 o Grêmio contra o Juventude. Mas, assim, são histórias do Renato, né? Que os jogadores que trabalharam com ele contam. Nessa postagem depois, eles até... Claro que tem aquela questão da brincadeira ali do André falando sobre isso, mas alguns comentários que eu tava lendo na postagem, as pessoas criticando mesmo. Dizer, tá aí o técnico que as pessoas idolatram e tudo mais, e as pessoas, essa é uma coisa que não pode acontecer, né? Que não deveria acontecer, melhor dizendo. Tá tudo ligado ao resultado. Se o Renato ganhar sábado... Se o Renato perder sábado, vai levar muito pau por isso, por não ter trabalhado, por ter dado tantos dias de folga, por não estar aqui na segunda-feira. Só que dessas pessoas que vão dar pau, 70% delas, se o Grêmio ganhar, vão brincar, vão dizer, viu aí, o Renato é bom, não precisa treinar. Enquanto o Roger trabalha, o Renato fica na praia. Então tá tudo muito ligado ao resultado. Sabe que, olhando todo o contexto, acho que o CCD tem muito mais tempo, assim, também como dirigente. Talvez é o momento que o torcedor, ele tá... Não é mais contra, assim, mas
o comportamento do Renato ele não agrada. O futebol, assim, futebol, Valéria, eu e o Vaguinha, que somos mais velhos aqui, a gente viveu essa época do folclore muito forte. Era legal o folclore. Folclore era uma coisa muito próxima da gente. Pega, por exemplo, a briga do Romário com o Edmundo. Não só pegar dentro da nossa realidade aqui. E o Renato é fruto desse folclore. Só que o futebol mudou. E junto com o futebol, as pessoas mudaram em volta dele. Então, hoje, por exemplo, quem está consumindo futebol fortemente, existe o torcedor do sábado de tarde, que é muito valorizado também, eu não estou desvalorizando ele. Esse aí vai brincar. Vai fazer o que o Munari fez. Se perder, vai achar lá uma brincadeira para dizer por que perdeu. E se ganhar, vai dizer, viu? Futebol continua o mesmo, não mudou, pode fazer. O torcedor, que é o cara hoje que consome bastante conteúdo de futebol, que está estudioso, que está mais forte, esse cara não muda. Esse cara não quer mais o folclore. Ele não quer mais. Ele não quer mais o Romário brincando que fugiu da concentração. Ele diz, cara... Isso aqui não cabe mais, que aí depois chega lá e perde para a Croácia e não tem o que fazer. Então, eu acho que o futebol está mudando e o comportamento das pessoas em relação a esse tipo de atitude está mudando também. Por exemplo, nesse mesmo negócio do André Balada, tem um dia que ele conta que estava ele e o Thiago Neves e o Renato chegou, se eu ligar um palito de fósforo aqui, explode. É verdade. O pessoal tinha se passado. Pois é, aí tu vai lembrar que o Thiago Neves custou uma rescisão para o Grêmio 4 milhões e meio de reais e que o André Balada do Grêmio pagou 8 milhões de euros, 8 milhões de dólares. E o André Balada, né? O nome já diz muita coisa. Não. E aí o Grêmio, ou seja, só aí rapidamente, 4 milhões de reais, desculpa, 8 milhões de reais e 4 milhões de reais. Só aí foram 12 milhões. E aí o treinador do Grêmio, que indicou os dois caras, chegou e disse assim, se eu ligar um palito de fósforo aqui vai explodir porque o que vocês estão cheirando de álcool... Quem é que pagou essa conta? Pagou o torcedor, o cara que está consumindo. E todo mundo acha engraçado. Por isso é que esse comportamento está mudando. E por isso é que esse teu sentimento de incomodação... Essa rejeição mesmo. Não é o teu sentimento, né? A leitura uma que tu visão fizesse não é o teu sentimento Não, e até direto. conversando com o torcedor, César. Isso. A gente faz na Rádio Gaúcha, né? A conversa com o torcedor. Eu fiz isso por bastante tempo na Gaúcha. As pessoas chegavam mesmo, e mesmo ali quando vencia, que tinha toda a euforia... Muitos comentavam sobre isso. Se a gente olhar as redes sociais, olhar aqui os comentários de quem tá deixando a sua opinião aqui, é isso. Tem essa taxa de rejeição, ela tá maior. Eu acho que hoje esse comportamento está mudando. E aí eu pego os jogadores como base. Hoje, por exemplo, o caso Thiago Neves é muito pior para o Renato do que a folga dele. É muito pior. As pessoas... para aí, cara. Tu indicou o Thiago Neves que custou 5 milhões a rescisão. Para aí, cara. Tu indicou o André Balada, que veio aqui, não fez nada e custou 10 milhões pro Grêmio. O Grêmio paga até hoje. Não sei se paga até hoje, mas... essa relação é que me parece que o Renato paga hoje. Tanto é que, se tu pegar o time titular do Grêmio, tu vê direitinho os jogadores que são do Renato e da direção. E isso também tu vê no comportamento. O Doriva comenta aqui, que está participando conosco, o público quer ver performance, não quer mais saber do folclore. Exatamente isso. Só que eu acho que nós estamos diante de algo, até meio filosófico, mas a gente está em transformação. Por isso a tua discussão e por isso que eu fecho muito com o que o Munari falou. Se ganha, o folclore vira brincadeira e flauta. Se perde, o folclore vira crítica pesada. Entendeu? Eu concordo. Eu só acho que a gente está transformando também os assistentes de futebol. Em pouco tempo, o folclore não vai ser nem motivo de brincadeira. Tomara, torço muito por isso. Eu não sei, eu gosto... Torço muito eu por gosto... Eu não gosto desse folclore aí, tá? Mas eu acho que no dia que o futebol perder totalmente a poesia, eu acho que a gente vai perder muito também. Não é perder a poesia, mas é a gente entender que tem que trabalhar, tem que treinar. Isso aí sim, mas eu tô A dizendo malandragem, assim, o cara que não treina. ter a poesia um pouco. A gente fala sobre A poesia no futebol, ela foi o que deu essa coisa de, por exemplo, a gente tem histórias que estão no folclore, dessa coisa da superstição e tal, que hoje os céticos, eu cético como eu sou, não acredito, eu brinco com isso, mas eu não acho errado tu ter um pouco de folclore. Eu concordo
que isso não pode ir para o campo do... O cara chegou bêbado para treinar e todo mundo achar legal, entendeu? Tu citou, por exemplo, o exemplo do Romário, tá? Que foi um gênio que ganhou uma Copa do Mundo como craque em 94. O Romário jogou 2 Copas do Mundo na vida, 90 e 94. Ele não vai a 98 e 2002 muito por conta disso. 2002 é tudo isso. O Romário não vai para a Copa de 2002 por comportamento. O Filipão não evolui por isso. 98 teve a lesão, mas a gente sabe que o Zico já não gostava dele, nem o Zagallo aproveitaram a lesão para cortar. Então não fez bem para ele isso. Se ele tivesse um comportamento de profissional, ele teria jogado 98, 2002, provavelmente teria mais uma Copa do Mundo no currículo. Romário excepcional. Mais um título. O Romário excepcional jogador. Excepcional jogador. É anterior à Copa de 98. De 94. Ele vem para o Brasil, para o Flamengo, em 94. E ali ele começa... 28 anos. Ele começa a diminuir a sua... Ele é goleador. O Romário foi goleador do Campeonato Brasileiro com 40 anos. Né? Um negócio... Sim, mas ele foi Romário, muito menos... Só que aqui ele já não era... Peguem as imagens do Romário. Peguem as imagens do Romário no Barcelona. No Barcelona. E peguem as imagens do Romário no Flamengo. Tu acha que é outra pessoa.